Olá, alegre eu fico por você ter acessado esse meu vídeo. Então, neste caso, eu te convido para participar comigo, me ajudando a trazer mais conhecimento e informação sobre alguns temas da nossa Igreja Católica dentro da liturgia dominical. Durante os momentos em que acontece a celebração da Santa Missa, recebemos muita espiritualidade junto com os ritos e acompanhando os textos bíblicos, os cantos, as orações, os salmos, as bênçãos, as homilias, as pregações, enfim, vivenciamos e participamos do ano litúrgico. E diante disso eu venho buscando entender melhor tudo isso, o que me deixa muito interessado em saber e entender mais sobre a nossa doutrina católica. Para crescer mais na caminhada da fé, é bom buscar Jesus para perto da gente, estudando a sua obra e a nossa igreja. Mas eu não quero buscar essas informações sozinho, porque existe aquele ditado: quanto vale uma moeda de ouro no fundo do mar onde ninguém sabe onde está? Nenhum valor, né? Quanto vale o conhecimento de alguém se esse alguém não sabe compartilhar? Ainda mais sobre a palavra de Deus, né? Não tem valor se só fica para nós. Então, como eu disse antes, eu não quero buscar esses conhecimentos sozinho, só para mim. Eu quero dividir e aprender com vocês também. Vocês sabem também de muitas coisas que podem dividir comigo e com os outros. Então, nós podemos crescer juntos na nossa caminhada rumo à salvação eterna. Nos encontraremos juntos na Nova Jerusalém Celestial, salvos. Para isso, nós devemos evangelizar as pessoas. Então, eu comecei a pesquisar há 2 anos sobre a nossa liturgia e entender o nosso calendário litúrgico, né? O ano A, o ano B, o ano C. E neste caso aqui eu fiz uma pesquisa sobre a solenidade da Epifania do Senhor deste domingo, que eu pesquisei e eu quero colocar sob a apreciação de vocês e dividir com vocês, ok? Bom, o que eu pesquisei sobre a Epifania do Senhor? Depois do Concílio Vaticano II, esta solenidade deste domingo agora, que envolve a Epifania do Senhor, ela é celebrada em muitos países no dia 6 de janeiro, independente do dia da semana. Aqui no Brasil, desde 1984, a Conferência dos Bispos decidiu mudar para o domingo, trazer para o domingo. Então, quando o dia 6 de janeiro cai num dia de semana, a solenidade da Epifania do Senhor é puxada para o domingo, não é? E ela é conhecida também como a Festa dos Santos Reis. E aí entra muitas tradições, folclore, cantorias, orações para recordar, para lembrar a visita dos Reis Magos ao presépio de Jesus. É nesta ocasião que nós desmontamos os presépios, as árvores de Natal na nossa casa, a coroa do Advento, guardamos tudo para o próximo ano. A tradição no Brasil, ela veio com os colonizadores portugueses. Lá no início, esta festa, digamos assim, porque ela é popular também, ela acontecia em pequenas vilas em honra ao menino Jesus. Passando os anos, a festa cresceu, ficou importante e atualmente ela existe numa mistura de folclore com religiosidade em vários estados do país. A Festa de Reis, nesta mistura de folclore e religião, tem a participação de músicos, cantores, danças, que passam pelas ruas das cidades e na zona rural do interior. Elas vão de porta em porta, anunciando a chegada do Messias. A festa faz um louvor aos 3 reis magos, Gaspar, Belchior e Baltazar,
que visitaram Jesus Cristo logo após o seu nascimento. A fé católica reuniu uma multidão que rezou o terço em agradecimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. É assim que é comemorado em muitos lugares do país, principalmente no norte e no nordeste. Nessas regiões, no norte e nordeste, os principais personagens que compõem essa festa popular é o mestre, o rei, a rainha, o contramestre, os mateus, a catirina, muitas crianças e muito povo. Em muitos estados do nosso Brasil, recebe o nome de reizado. Em outras regiões é chamado de bumba meu boi, boi de reis, boi bumbá, e em São Paulo é conhecido como folia de reis, onde a festa é apresentada por um grupo de músicos e cantores, todos com roupas assim coloridas, cantando versos sobre o nascimento de Jesus Cristo. Mas, trazendo mais para a religiosidade da liturgia, da Santa Missa, a festa ou a solenidade de Epifania do Senhor, ela recorda o dia em que os magos reconheceram no menino de Belém o Filho de Deus Salvador. Por que eu digo que os magos reconheceram? Porque lá antigamente eram chamados de magos todas as pessoas que tinham um certo talento, um dom ou um conhecimento para, na época, no que se tratava de astrologia. Por isso, da percepção deles para as estrelas do céu. Entenderam o porquê dos magos? Ninguém ficava naquela época o tempo todo olhando para o céu. Só quem se interessava por isso. Nesse caso, os magos, astrólogos daquela época, junto com os adivinhos, os feiticeiros. Interessante que eles, os magos, eram pagãos. Seriam os ateus nos dias de hoje. Então, esses magos, ao observarem o céu, houve para eles uma revelação muito forte. Por isso que neste domingo celebramos também de modo especial, junto com a Epifania, a fé. Os magos, eles foram tocados e despertados para a fé, que eles não tinham em Deus. A fé deles, a fé desses magos, eram nos astros, na lua, no sol, no trovão, no vento, enfim. Mas o homem, mesmo cheio de ciência e inteligência, dobra o joelho em adoração diante do menino que nos foi dado da parte de Deus e reconhece nele a divindade em carne humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nesse menino que nos mostra a aparência de uma criança comum, está o Deus, o Senhor do Universo, a Epifania que chega humilde para fazer as pazes, para reatar a amizade entre a terra e o céu. Quebrada no Éden, quebrada na rebelião dos anjos caídos junto com Lúcifer. E é aqui que entra o significado de algumas palavras teológicas que eu vou apresentar para vocês e para quem não conhece, acho que vocês vão gostar de saber. São duas palavras, estão aí, ó, Epifania e Teofania. Epifania e Teofania. Elas podem fazer uma relação bonita com a teoria desta liturgia, não com a espiritualidade. A espiritualidade eu também vou buscar lá na igreja, lá na Santa Missa, com o meu sacerdote, quando eu estiver participando, né? Bom, eu vou iniciar com a primeira palavra, que é Epifania. Epifania faz parte da celebração deste domingo. A palavra Epifania é grega e significa revelação, manifestação. Mas que manifestação é essa? A manifestação de Jesus como Deus para o nosso mundo. Eu vou repetir. A manifestação de Jesus como Deus para o nosso mundo. Aqui
Um parêntese. Epifania significa, então, revelação, manifestação de Jesus como Deus. Mas nos livros da Igreja Ortodoxa, esta mesma solenidade, ela também se refere a uma teofania também. O que significa teofania? A segunda palavra. Teofania é uma manifestação visível do próprio Deus. Então, Epifania é a manifestação de Jesus como Deus. Teofania é uma manifestação visível do próprio Deus. Eu vou repetir. Epifania é a manifestação de Jesus como Deus. E como acontece isso? Na verdade, como aconteceu isso, esta teofania? Vamos dar um exemplo lá no Antigo Testamento. A palavra teofania tem origem na combinação de duas palavras gregas. Theos, que significa Deus, e painein, ou phainein, que significa mostrar ou manifestar. Então, Deus que se manifesta. Portanto, literalmente, teofania significa manifestação de Deus. E epifania é a manifestação de Jesus como Deus. Eu estou insistindo para que nós possamos fixar a relação do significado dessas duas palavras, que trazem uma espiritualidade e que para mim foi importante saber, pois eu nunca tinha visto esta explicação desta forma. Exemplo na Bíblia sobre teofania. A coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite que guiava e iluminava o povo de Israel no acampamento lá no deserto, no tabernáculo de Deus e da Arca da Aliança. Estão lembrados? Isso está em Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22. A nuvem que ficava no tabernáculo junto aos dois anjos em cima da tampa da Arca da Aliança e depois ficou manifestada no templo de Salomão, chamado de Shekinah. Lembram? Isso está em Êxodo, capítulo 40, versículo 35. E isto são exemplos de teofania. Mas o apóstolo João escreve que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido, Jesus, em Epifania. Isso está em João, capítulo 1, versículo 18. O apóstolo Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Aí temos uma mistura, no meu entender, de epifania com teofania. Isso está em Colossenses capítulo 1, versículo 15. No livro de Hebreus, ensina que Cristo é o resplendor da glória de Deus e é a expressa imagem de sua pessoa. Isso está em Hebreus capítulo 1, versículo 3. E o próprio Jesus, o próprio Cristo nos diz, em João capítulo 14, versículo 9, quem vê a mim, vê o Pai. Os meus estudos, então, me fizeram entender que hoje em dia não há necessidade de que aconteça ou se faça novas teofanias como aquelas do Antigo Testamento. Por quê? Porque hoje o menino, Jesus, se apresenta, se mostra, se revela a todos em epifania, ou seja, a manifestação de Jesus como Deus. E aí todos foram conhecendo sua origem divina e sabendo seu destino redentor de todas as criaturas e se prostram cheios de fé. Olha só, qual é a primeira atitude que fizemos quando entramos na igreja? Nós fizemos a genuflexão e a vênia, que é a reverência que faz um católico quando entra na igreja ou passa por diante do altar. Ou seja, dobramos os joelhos e nos curvamos a fronte, a cabeça, em atitude de vênia. Essa atitude foi realizada pelos Reis Magos.
Para que Jesus se revele ao homem em epifania, é preciso então que o homem dobre os joelhos, como fizeram os pastores e os magos do Oriente. Isto é, reconhecer a nossa condição de criatura, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E ver nele, ver em Jesus o Senhor de tudo, assim como ele se manifestou com toda a sua humildade na noite de Natal. Aos corações humildes, ele se revela como Filho de Deus. Aí acontece a bonita conversão. Por isso, a atitude humilde dos magos que, se prostrando, adoraram uma espiritualidade, uma divindade que eles não sabiam e não acreditavam. Mas a humildade fundamenta todas as outras virtudes cristãs. A humildade puxa todas as outras virtudes cristãs. Agora, a prepotência, a arrogância, a cabeça erguida com ar de soberba, querendo ser mais do que os outros, isso não é humildade. Uma das virtudes que a humildade cria em nós é a fé, que é uma das homenageadas nesta liturgia de domingo, trazida pela atitude dos magos. A fé que trazemos, a fé que possuímos, a fé que adquirimos. Deus escolheu a humildade como caminho entre o céu e a terra. O caminho da humildade é o único que pode ligar a terra ao céu. Para melhor esclarecer, eu trago agora algumas explicações sobre este momento da Epifania do Senhor que estão nas leituras desta celebração. A primeira leitura desta celebração, que vocês vão acompanhar quando estiverem participando da Santa Missa, é do profeta Isaías, no capítulo 60, versículo de 1 a 6. A segunda leitura é o livro de Efésios, no Novo Testamento, capítulo 2, versículo de 2 a 3, pula o 4 e vai do 5 ao 6. E o Evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 12. A primeira leitura dessa Santa Missa, que é do livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículo de 1 a 6, fala que Jerusalém é iluminada por essa luz que orientou os magos. Uma Jerusalém que ficou com nuvens escuras e trevas quando foi para o exílio, e depois foi iluminada pela estrela de Deus, a luz de brilho eterno. Com isso, nós podemos perguntar: quais são as nuvens escuras que ainda insistem em ofuscar a minha vida? Como posso perceber o brilho da estrela de Belém em mim? De noite, eu não consigo ver as estrelas se o céu está nublado, né? A espiritualidade da Nova Jerusalém apresentada por Isaías faz com que hoje ela nos reúna como os filhos que vieram de longe, do retorno do exílio, e acolhe todos como a mãe que acolhe seus filhos. O que significa isso? O que a leitura quer nos dizer? No arrependimento e na conversão. Todos nós podemos voltar do exílio arrependidos, do exílio dos nossos erros, e receber a conversão. Isso faz com que as nuvens escuras desapareçam para que a estrela de Belém possa brilhar em nós. Nós afastamos as nuvens escuras com a nossa conversão. Agora, nós não podemos impedir nenhum pecador de obter sua salvação. Inclusive, temos que convidar aquelas pessoas, inclusive parentes, familiares, amigos, vizinhos, que não têm o hábito de ir à missa, para nos acompanhar. Bom, a segunda leitura na carta de Efésios, capítulo 3, versículo de 2 a 3, pula o 4 e vai do 5 ao 6, Paulo fala da graça de Deus que se revelou com o nascimento de Jesus. Mas tem outras graças. Uma das graças de Deus é ver Jesus presente em nós. Eu vou repetir. Uma das graças de Deus é ver Jesus presente em nós, provocando uma epifania em nosso coração, que é manifestada de várias formas. Hoje temos muitas oportunidades de nos unirmos a Jesus, de reconhecer, de estar com Ele. Temos a igreja para nos ajudar, temos as mídias para divulgar sua palavra, como eu estou fazendo aqui. Mas é naquela época, como é que acontecia isso? Era mais difícil, né? Mas na manifestação da graça de Deus, todos foram acolhidos.
Hoje também, inclusive, aqueles que estão distantes da fé e da igreja podem ser acolhidos, como no caso foram os magos. Diz Paulo na leitura de hoje que os pagãos são admitidos na mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Isto está no versículo 6, você vai ler na missa isso. A Epifania nos proporciona essa proximidade até nas nossas diferenças, ou seja, na diversidade. O que significa isso? Que nós não podemos julgar e afastar aqueles que não professam a fé em Jesus, porque todos estão propensos a ter uma oportunidade que nós não sabemos quando vai acontecer, que é de obter a conversão. E nós podemos fazer parte disso, como evangelizadores, como missionários, inclusive em nossas famílias, no nosso trabalho, assim como eu já mencionei. Nossa oração pode levar as pessoas a sentirem esta epifania nos seus corações, assim como os magos sentiram. Não podemos desistir das pessoas sem Deus no coração, pois Deus nunca desiste de nós. No Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 12, desta missa de domingo, é relatado a manifestação de Deus e sua epifania, parecido com o que o profeta Isaías anunciou na luz das trevas, na primeira leitura. Neste caso, as trevas têm nome, chama Herodes, o Grande, e tudo o que ele fez. Herodes, o Grande. E não fez coisas boas, não. Aqui também eu quero dividir com vocês algumas informações que eu descobri para sanar uma dúvida que eu sempre tive sobre os Herodes. Quantos são e quem são? Quem foram eles? Eu sempre fazia uma confusão. Mas eu vou explicar tudo para vocês no próximo vídeo. Quem são os Herodes? Quantos foram? Quantos eram? O que aconteceu? O que eles fizeram? E o que estes Herodes têm a ver com a epifania do Senhor? No próximo vídeo de número 2, nós vamos ver isso. Até já! A epifania do Senhor. Nós veremos já.